Olá, tudo bem? Nesse vídeo hoje de reflexão, nós vamos estar falando sobre ociosidade. O que é ociosidade? Será que você está vivendo um tempo ocioso? Vamos descobrir? Primeiramente, o que significa ociosidade? Que não tem ocupação, que não faz nada, que realiza alguma função com preguiça. Então, você está tendo um tempo ocioso significa o quê? Quando você não faz nada, quando você procrastina, quando você faz as coisas com preguiça, quando você não tem um foco, uma meta, você vive tempo ocioso, mente vazia, você está vivendo um tempo ocioso. Mas o que a Bíblia nos diz sobre a ociosidade, sobre esse tempo ocioso? O que ela fala sobre isso? O que ela nos instrui? O que ela nos adverte? Vamos lá? 2 Tessalonicenses 3, versículo 6, diz assim: advertência contra a ociosidade. Caros irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos que vos afasteis de todo irmão que vive sem trabalhar e, portanto, não de acordo com a tradição que recebestes de nós. Porquanto vós mesmos sabeis como deveis a seguir o nosso exemplo, pois não vivemos de forma ociosa durante o tempo que estivemos conosco. Quer dizer, aqui Paulo já está advertindo aos irmãos da igreja tessalônica, né, que não é para eles viverem tempo ocioso, não é para eles viverem sem trabalhar para conquistar o teu sustento, porque o exemplo que eles deram foi um exemplo de trabalho, de trabalhar para conseguir o teu sustento. Vamos lá. Porquanto vós mesmos sabeis como devem seguir o nosso exemplo, pois não vivemos de forma ociosa durante o tempo que estiverem conosco. Nem comíamos de graça dos alimentos de ninguém, pelo contrário, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito assegurado, mas porque era o nosso objetivo oferecer exemplo em nós mesmos a fim de nos imitardes. Quando ainda estávamos convosco, vós ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, que não coma. Pois fomos informados de que alguns entre vós andam desocupados, sem querer trabalhar e se intrometendo na vida particular dos outros. Tempo ocioso, mente vazia. Fica sem fazer nada, estavam ficando sem fazer nada. E o que a mente vazia, que a oficina do inimigo estava fazendo? Se intrometendo na vida dos outros, fazendo fofoca, né? Fazendo fofoca, julgando pessoas. Por quê? Mente vazia, tempo ocioso, tempo desocupado, não estavam fazendo nada. Você precisa entender que o tempo ocioso, ele te faz pecar. O tempo ocioso, ele te faz pecar. A esses, no entanto, ordenamos, admoestamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando em paz, se alimentem do seu próprio pão. Quanto a vós, irmãos, jamais desanimeis de fazer o bem. Vou parar por aqui. Vamos lá. O contexto, né, desse versículo é o seguinte: Paulo está instruindo a igreja a não se associar àqueles que não obedecem à palavra de Deus. Essa instrução, junto com o versículo 6, tá, que é o que eu li aqui, é uma advertência para que a igreja não se envolva com aqueles que não trabalham para viver. Paulo acreditava que aqueles que não trabalhavam não podiam ser fiéis a Deus. Meus queridos, tempo ocioso te faz pecar. Tempo ocioso é mente vazia, que existem, além assim do trabalho, do sustento, existem várias formas de você ficar com tempo ocioso em casa. E isso é perigoso. E eu vou estar te falando alguns agora. Primeiro, deixa eu só terminar de explanar um pouquinho mais essa palavra de Paulo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ele adverte a igreja tessalônica, né, a não viver sem trabalhar e a não se juntar com quem não está trabalhando, né? Então, olha como a Bíblia é rica em nos instruir sobre a vida. A gente precisa ler mais a Bíblia, ler muito a Bíblia, porque a Bíblia, ela trata do espiritual, do emocional, princípios. O Senhor deixou aqui pra gente coisas ricas. O que acontece?
Se você se juntar com quem não tem ocupação, com pessoas que vivem desocupada, com a mente vazia, só ali procrastinando, na preguiça, fazendo coisa com a preguiça, você vai se tornar um preguiçoso. Você também vai se tornar ocioso. Então Paulo adverte essas pessoas. Não se juntem com quem está sem trabalhar. Por quê? Porque vão querer ficar sem trabalhar também e querer ganhar as coisas de uma forma a qual não foram instruídos. Então Paulo é quem está instruído a trabalhar, a seguir o exemplo deles de quando eles vieram, de trabalhar de forma forte, de forma ali, que aí até fala aqui sobre, aqui ó, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Ou seja, Paulo ainda instrui a você não ser pesado para o próximo. Ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Existem filhos que mesmo depois de grandes, né, já foram casados, separaram, ou filhos que ainda nem casados, nem saíram de casa. Filhos que não trabalham, filhos que vivem em casa na dependência dos pais. Você está sendo pesado ao seu próximo. Por quê? Porque como você não tem uma renda, como você não trabalha, ou como a sua renda às vezes ela não sustenta por inteiro a sua família, quem é que tem que te ajudar? Seus pais. Então, muitos filhos são pesados aos pais, ou até mesmo ao amigo ou ao próximo. Então a gente precisa observar a não ser pesado ao próximo, porque Paulo nos instrui também. E agora eu vou falar para vocês outros tipos de ociosidade que mesmo de quem trabalha, pratica em casa. Vamos lá? Por exemplo, você está em casa. Às vezes você não trabalha fora, mas você é dona de casa. E aí o que acontece? Você passa o seu tempo, vive um tempo ocioso no celular. E isso, toma o seu dia todo. Esse tempo ocioso no celular, esse tempo ocioso na televisão. Quando passou o dia, você não arrumou a casa, não limpou sua casa, não cuidou dos seus filhos. Não fez nada. Ficou esse tempo ocioso todo dedicado ao celular e televisão. E aí o que acontece? Mente vazia, oficina do inimigo. O que o inimigo vai jogar? Mais preguiça, mais estresse, para você comer mais, ter o pecado da gula. Você nem vai perceber que você está tendo o pecado da gula, né? Mas isso acontece, tempo ocioso nos faz comer mais. A gente não faz uma atividade física, né? Não pratica uma atividade física. Não vive um tempo de qualidade, não se alimenta direito. Tudo isso faz parte de um tempo ocioso, preguiçoso. Não quer nem cozinhar, não tem a coragem de cozinhar, não tem a coragem de ir preparar o seu próprio alimento. Então você está vivendo um tempo ocioso que está roubando o seu dia, roubando a sua paz e te fazendo pecar. Às vezes te levando a assistir coisas que você não deveria assistir, ver coisas que você não deveria ver, né? Que é a mesma coisa. Ouvir o que você não deveria ouvir. Às vezes vem, né, aquela bestinha. Tô vendo aqui um vídeo e passa aquela música do mundo antiga. Nossa, aquela música, poxa, muito boa. Né? Eu gostava de dançar aquela música. Aí começa. Aí vai começar o pecado. Você começa a sentir desejo pelaquela música de novo. Pelas emoções que você sentia. Entendeu como é que o diabo trabalha no tempo ocioso? E aí você vai ficar imaginando coisas do passado, vai pecar na sua mente. Muito tempo assistindo séries, só comendo e séries que não te edificam em nada. Tempo ocioso. Tempo ocioso está te fazendo pecar. Vendo coisas que você não deveria, vendo cenas com conteúdos sensuais, cenas com conteúdos de terror, enfim, dentre vários outros, né, que eu não vou estar citando aqui, mas que você sabe que você vê. E aí quando passa o dia você não fez nada, não produziu nada, ficou, sabe, sem fazer nada. Você vai olhar, sua casa tá um lixo, tá suja, né, uma casa suja traz espíritos ruins, tá tudo desordenado, não tem nada feito, a sua vida espiritual foi com Deus, literalmente. Por quê? Porque você passa tempo ocioso. Então eu quero deixar essa palavra para você de reflexão. Como você tem vivido o seu tempo? Deixa eu trazer uma pequena reflexão para vocês. Dentro da questão do tempo ocioso, que muita gente está vivendo, tempo ocioso, nesse mundo de muitas outras formas. Mas deixa eu trazer uma reflexão para vocês no final desse vídeo, que é muito importante. As pessoas estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. Elas estão vivendo, estão pecando demasiadamente, vivendo ociosamente uma vida sem propósito, sem compromisso, sabe? Como se Jesus não fosse voltar. E aí eu trago para sua memória o tempo de Noé. Quando Noé, né, foi construir a arca, todo mundo chamou ele de louco. Você está louco? Você construiu uma arca, demorou anos. E as pessoas vivendo do mesmo jeito, do mesmo jeito. Depois de anos que a arca estava pronta,
O grande dia chegou, o dia do dilúvio. Todas essas pessoas sem compromisso, sem propósito, vidas ociosas, vidas pecaminosas, foram engolidas pelas águas do dilúvio. E o único que se salvou foi a família de Noé. Demorou anos, mas esse dia chegou. Então eu te falo hoje, mude como você está usando o seu tempo. Os nossos dias são contados pelo Senhor. Você não sabe o dia e a hora que você vai morrer. Você não sabe o dia e a hora que o Senhor vai vir. Isso não te gera um temor acerca de tomar uma decisão e uma posição acerca da sua vida? Acerca de como você está utilizando o seu tempo? Porque em mim causa muito temor e muito tremor acerca desse assunto. Eu espero ansiosamente pelo meu Jesus vir. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza que quando ele vir me buscar, eu vou subir. Mas e você? Como tem utilizado o seu tempo? Você tem utilizado o seu tempo ociosamente? Ou você tem tomado algumas atitudes mediante ao que você tem vivido? Jesus está voltando. Ele está batendo as portas. Já já ele arrebata a sua noiva, a sua igreja. E aí, meu irmão, acabou. Não vai ter mais para onde você correr. Não vai ter mais como você tomar decisões. Então o Senhor, ele está te chamando ao arrependimento. Ele está te chamando a um posicionamento mediante ele. Amém? Não corra de Cristo, corra para Cristo. E se não for agora, quando que vai ser? Lembrando que os nossos dias estão contados e nós não sabemos quantos são. Deus te abençoe.